Eu sou Rubiana, tenho 34 anos. O meu encanto pela língua portuguesa surgiu quando eu ainda era uma criancinha, que não sabia nem ler nem escrever, e ganhei um livro do meu pai. Eu sou Marília, tenho 30 anos e desde pequena sempre gostei muito de português. Hoje sou formada como atriz também, além de professora. A gente vai levar para casa de cada um de vocês um pouquinho do nosso olhar e do que a gente aprendeu através dessa nossa paixão pela língua. Nós vamos viajar pelo Brasil levando temas, desafios e ajudando as pessoas a desvendar os segredos da língua portuguesa. Meu nome é Karen Drago, eu tenho 27 anos, moro em Canoas, no Rio Grande do Sul, sou estudante do segundo semestre de Letras. Desde criança eu gostava muito de inventar histórias. Eu fiz magistério, foi um incentivo, na verdade, para escrever um pouco mais. E o curso de Letras, vem para aprender melhor a língua portuguesa, que só escrever, só a vontade de escrever não conta muito se não souber fazer corretamente. Na hora de escrever uma história, tem que sempre prestar atenção para te manter durante toda a história aquele tempo verbal, Sei lá, às vezes tu começa de um jeito, daqui a pouco na história tu já está contando de outro, já contando em primeira pessoa, como se tivesse acontecido de verdade ou como se estivesse acontecendo agora. Então é uma coisa que tem que prestar sempre atenção, tem que estar sempre bem ligado e isso não é muito fácil. Então quer dizer que você gosta de escrever histórias? A coisa que eu mais queria fazer na minha vida, independente se eu fosse boa nisso ou não, era escrever. E como eu tinha essa vontade de trabalhar com a licenciatura, então Letras para mim foi o curso perfeito. Publica esses seus textos ou é aquele texto que você tem escrito e deixado numa gaveta para um momento? É. Como é que tá o texto? Na verdade, são 3 blogs, Olha só, ela realmente escreve. Falo sobre vegetarianismo, que eu sou vegetariana, mais para meus amigos, assim. Eu comecei, na verdade, a intenção era publicar textos. Só que o blog ele exige uma periodicidade. É, isso que eu te perguntar também. Muita revisão antes de colocar ali, sabe? É verdade. Então isso começou a gerar uma certa insegurança, então ele passou a ser mais assim um informador assim, de coisas a ver com a literatura, do que prestar um serviço assim, nos textos, de divulgação, Surgiu então uma insegurança aí nesse meio do caminho com a questão do português formal, essa formalização, a preocupação com a norma culta, ficar um pouco constrangida ali com as coisas que você colocava no blog. Tanto em relação ao uso, assim, uma vírgula, a emprego de verbos. Então a gente está aqui para te ajudar com os tempos verbais, para pensar junto com você essa coerência, coesão, mas focando aí nos tempos verbais, que o verbo é fundamental para a construção do seu texto, A gente tem um desafio para você também ter um objetivo final que eu acho que sempre ajuda, Quando a gente tem uma meta assim, é sempre mais fácil da gente se localizar. E você é uma pessoa que gosta muito de animais, pelo visto, Que tem bastante cachorro na sua casa. Foi essa chamada assim de... Eu tenho 7 cachorros, todos de rua. Tem essa questão de valorização da vida, de respeito ao próximo. E é inevitável que isso esteja na literatura. O teu desafio é algo que você já gosta de fazer, mas que a gente vai estimular ainda mais para que você possa cumprir ao final desse programa. Você deverá escrever uma história infantil cuja personagem seja uma defensora dos direitos dos animais. É uma atividade que está completamente dentro dos meus interesses, da minha vida. Eu acho que só tem a acrescentar. Então você topa o desafio, Karen? Com certeza, desafio topado.
Você vai fazer uma atividade com a Rubiana, vai fazer uma atividade comigo, que também envolvem alguns desafios aí, focados nos tempos verbais, né? Se você cumprir com excelência, empregando os tempos verbais, tem uma premiação. Lado bom! A gente vai chamar um ilustrador para fazer os desenhos todos dessa história que você vai criar aqui nesse desafio. Nossa, eu não acredito nisso. Eu quero muito ganhar esse desafio. Você já conhecia aqui? Não, nunca tinha vindo aqui, não. É o Museu Ferroviário, que fica aqui em São Leopoldo. É um lugar que tem a memória das linhas férreas, né, de toda essa história das ferrovias no Brasil. Esse painel, ele tem fotos da década de 10, de 20, até a década de 40, contando um pouquinho de alguns episódios, de alguns momentos da história da ferrovia. Eu gostaria que você escolhesse uma imagem que lhe chamou a atenção e narrasse uma história a partir dessa cena para mim, por favor. Vou tentar. Vai lá. O ano era 1928. Os funcionários da fábrica foram convidados para fazer uma fotografia, né? Inclusive tem as crianças que também trabalhavam na época. E apesar de toda essa movimentação, o cachorrinho ele continuou do jeito que ele estava, alheio a tudo que estava acontecendo. E o que ele pensou? A única coisa que ele está preocupado é com o arzinho fresco que ele está recebendo e com o descanso. Opa. Vamos ver aqui. Você começou a me contar essa história em um tempo, lembra-se? E agora esse tempo veio para um outro momento, percebeu? Não tinha percebido. Você começou a contar lá no pretérito, mostrando as ações num tempo passado. E eu fiz uma provocação malandra e te trouxe aqui para o presente. Você entrou na história de fato e começou a dizer que esse cachorro ele está assim, está assado, trazendo para o tempo presente. E isso é uma coisa que é a primeira dica para quando a gente vai narrar uma história, é manter a coerência do tempo verbal. Uma dica: manter sempre a coerência do tempo verbal. Foi um pouco demorado até para arrumar, organizar todo mundo e mesmo assim o cãozinho estava alheio a tudo. Né? Existe diferença entre o estava alheio e esteve alheio? Diferença tem. Tem. Qual que dá uma ideia assim de uma continuidade em relação àquele tempo? É o estava ou é o esteve? Estava. O estava. Então essa é a ideia que o pretérito imperfeito traz. É de uma continuidade, é como se fosse um tempo presente, mas em relação àquele passado da história. Então se eu dissesse que o cachorro esteve, eu marcaria uma ação desse cachorro que se findou, que foi certeira naquele passado. E aí é o passado perfeito. Então textos descritivos, eles têm um predomínio do tempo verbal do pretérito imperfeito. Quando eu narro um acontecimento, eu tenho um predomínio do pretérito perfeito. A partir de agora, você não é mais Karen, você é uma guia turística. E eu estou aqui, junto com os meus colegas, fazendo um passeio turístico por São Leopoldo, conhecendo o Sul, que é um lugar maravilhoso. E você vai me contar, aqui no Museu Ferroviário, a história dessa ponte. Ela foi construída para a inauguração daquela locomotiva que a gente viu lá na foto. Porém, quando a locomotiva estava preparada para ser inaugurada lá em dezembro de 1924, essa ponte caiu, menina. Recapitulando, né? Em dezembro de 1924, o trem, a locomotiva estava na ponte para ser inaugurada. E já estava todo mundo reunido quando a ponte caiu. Não se sabe até hoje quais foram os motivos, que na época não tinha uma investigação muito avançada, né? E eu não sei mais. A intenção aqui é provocar junto com você o uso do pretérito mais que perfeito. E o pretérito mais que perfeito, em geral, na oralidade, a gente constrói usando
a forma composta, porque ele tem duas formas, que é o pretérito mais que perfeito simples e o pretérito mais que perfeito composto. Quando o trem chegou, não pôde passar, pois a ponte tinha rachado. Quando o trem chegou, não pôde passar, pois a ponte rachara. Porém, se a gente levar isso para uma linguagem culta, extremamente formal, vamos supor assim que seja um livro histórico, que uma grande autoridade recomendou ou encomendou para o escritor, ficaria fora. Ela ou ele fora construir. Parece até meio piegas, né? Ela fora, fizera. Mas é claro que na hora de interpretar os textos, principalmente textos consagrados, textos mais antigos, a gente precisa, como usuário da língua, ter ciência de que esse tempo existe, que isso é língua portuguesa e que ninguém está falando outra língua, né? Quero te convidar para virmos para essa maquete aqui. E agora, você não é mais uma guia turística. Você é uma jornalista que está lá no momento do acontecimento, observando aquelas pessoas, aquela movimentação, toda a imprensa está lá, fotógrafos, curiosos, convidados, autoridades, para esse lançamento, para essa inauguração dessa locomotiva, esse momento que foi muito esperado e a ponte caiu. Todo mundo está ali, ninguém sai, ninguém entra. E o maquinista, ele ficou muito furioso. E você, uma repórter muito atenta, quer trazer informações, vai conversar com ele para coletar algumas informações. O que esse maquinista fala para você? Se a ponte não tivesse caído, eu acredito que teria sido um momento muito bonito, muito esperado. Bom, Karen, então nós fomos lá ao passado, coletamos essas informações com o maquinista. Agora voltamos aqui para o nosso momento presente, no qual você é uma jornalista e vai escrever, vai contar esse episódio para os leitores do seu jornal. Em dezembro de 1924, durante a inauguração, né, da locomotiva e da ponte férrea, aconteceu um desastre, uma catástrofe. A ponte caiu e, na época, o maquinista falou que ele achou um absurdo, e que se tivesse ocorrido a inauguração, teria sido um momento muito bonito. Quando a gente fala do passado, a gente pensa que o passado, ele vai marcar apenas aqueles passados que a gente viu, né? Porém, você sabia que existe um futuro do passado? O tempo futuro, ele possui duas formas, que é o futuro do presente, que é um futuro que a gente projeta a partir do momento presente da enunciação, e um futuro que ele vai indicar uma marca a partir de um acontecimento passado. Então, quando o maquinista disse assim, se a ponte não tivesse caído, a inauguração teria sido, olha aí, é um futuro, teria sido. Então, o futuro do pretérito, ele vai marcar intenções, possibilidades, muitas vezes que não ocorreram. Então, quer dizer, se a ponte não tivesse caído, a inauguração teria acontecido, ou aconteceria. Nesse nosso passeio pelo Museu Ferroviário, a intenção foi a gente pensar um pouquinho nos tempos verbais, no pretérito, a gente recapitular esse pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, e também vermos como o futuro tem uma influência no pretérito. Obrigada por enquanto, querida. Eu agradeço pela aula. No próximo bloco, nós vamos ver como a Karen vai se sair nessa ação. Nossa convidada de hoje é a Karen. Ela é uma jovem escritora de histórias infantis que está começando sua carreira. Ela terá uma última tarefa antes do desafio final. Vamos ver como ela se sai. Dê uma lida nessas frases aqui, que são esse pequeno texto com alguns verbos que você vai ver entre parênteses. Vou acompanhar você.
Quando José chegou à casa, sua mulher já, tananã, jantar, que é um verbo no infinitivo. E do lado está falando assim, sentido de uma ação no passado anterior a outra no passado. Qual é a ideia? Se eu quiser colocar o verbo jantar nesse tempo, né, com essa intenção, como é que ele vai ficar? Eu vou ter que conjugar ele de acordo com a pessoa que eu estou falando, né? Eu vou ter que usar ele de uma determinada forma que não vai poder ser essa, porque essa é nominal. E assim continua o texto aqui nessa página 2, nessa página 3 e na página 4. Bom, então eu vou deixar com você papel e caneta para você escrever aqui a adaptação, a conjugação desses verbos. O menino parou de desenhar quando José, tananã, no quarto. Já terminou? Já. Então vamos lá, fala pra mim. Quando José chegou à casa, sua mulher já Jantara. jantara. Aí eu vou conjugar então o verbo jantar, sentido de uma ação no passado anterior a outra também no passado. Ela já tinha concluído essa ação quando essa ação aconteceu e também foi concluída. Muito bom. E ele, ação completada no passado. Ficou completada no passado. Você saberia dizer qual é a classificação para esse tempo que aconteceu antes de uma ação já concluída no passado? É o pretérito mais que perfeito. Muito bem, nota 10, isso mesmo. E essa outra aqui, é pretérito mais que perfeito também? Não, é pretérito perfeito. Perfeito, né? Aconteceu, acabou perfeitamente. Ele foi até o quarto de seu filho que Desenhava. desenhava. Desenhava é algum desses dois tempos verbais? Não, ele é um pretérito imperfeito. Imperfeito, porque ele acontece simultaneamente a uma ação também no passado. O menino parou de desenhar quando José, Entrara. sentido de uma ação no passado anterior a outra no passado. Que tempo verbal? É pretérito mais que perfeito. Muito bom, nota 10. No quarto e lhe deu um abraço. José lembrou ação em passado remoto. Dá vontade de usar um pretérito perfeito, né? Mas como eu tenho essa indicação nesse exercício, né, de um passado remoto, eu acho que prevalece a intenção dessa atividade de lembrar uma coisa que aconteceu antes de outras ações no passado, o que reforça muito mais o pretérito mais que perfeito do que o pretérito perfeito. A gente podia deixar o José lembrara de sua infância quando Foi? Não. Vamos ver. a ação interrompida. Se fosse foi, ela Seria pronta, teria exato. isso, concluída, né? Entrara de sua infância. Quando não. Ia? Dá uma sensação de que ela está acontecendo simultaneamente. Ia. Quando? Ia junto com seu pai para o trabalho e o ajudava a carregar o velho caminhão. Muito bem, muito bem. Tô achando que a atividade com a Rubiana te ajudou bastante. Você está muito craque. Que bom. Quando José chegou a casa, sua mulher já jantara. E ele ficou magoado porque ela não o esperou. Ele foi até o quarto de seu filho que desenhava um caminhão. José lembrara de sua infância quando ia junto com seu pai para o trabalho e o ajudava a carregar o velho caminhão. Muito bem. Eu estava um pouco insegura. Quando eu olhei aqueles exercícios, eu pensei, ai meu Deus, e agora, né? Eu vou errar tudo. Mas não, foi bem tranquilo, bem bacana. A referência dos locutores no discurso é fundamental no emprego dos tempos verbais. Uma ação simultânea, por exemplo, exige o imperfeito do indicativo, enquanto que uma ação acabada, anterior a outra no passado, exige o pretérito mais que perfeito. Cristina, conta pra gente um pouquinho de você, da sua prática, da sua história com a escrita. Então, olha,
eu comecei a minha vida sempre vinculada muito à criança, né? Eu fui publicitária, depois trabalhei como professora de português, como alfabetizadora, mas sempre muito envolvida com criança. Eu acho que escrever para criança é uma das coisas mais sérias que acontece dentro da literatura. Por quê? Porque a criança, ela precisa sempre de um olhar de alguém para escolher aquele texto. Ou vai ser um professor, ou vai ser um familiar. Então a gente tem que conquistar esse leitor primeiro da criança, mas a gente não tem que perder de vista quem é essa criança, e essa criança tem que se divertir. A literatura, ela serve para maravilhar, ela não serve para ensinar nada. Se a criança vai acabar utilizando isso para algum ensinamento próprio, tudo bem, mas na verdade ela tem que encantar. Cristina, me conta uma coisa. Você tem alguma dica especial a respeito da linguagem desses livros infantis? Tem alguma preocupação especial com o vocabulário, com os tempos verbais especificamente? Não existe linguagem própria para a criança. Existe linguagem própria para o texto que se está escrevendo. Tem personagens que pedem uma linguagem mais poética, e eu acho que o escritor tem que estar ligado e conectado nisso, né? Então, vou evitar determinada palavra porque eu estou escrevendo para criança. Eu acho que isso já passou. Com relação a verbo, quando a gente escolhe um tempo, ele a menos que o narrador peça, ele tem que começar e terminar meio que coerente, né? Então, claro que a gente usa o tempo verbal para mudar o enfoque da própria linguagem que tu está querendo e do contexto, né? Mas tudo é a linguagem, a imagem, o tipo de narrador, ele está a favor da história que tu quer contar. Então, se tu estiver conectada com isso, com essa história, eu acho que essa é a principal dica. Tudo tem potência narrativa dentro do livro, né? Então vamos lá, Karen. Já pensou numa história? Já está pensando? Eu pensei em algumas coisas, não pensei exatamente no final ainda. E não sei também se essa ideia funciona. Então vamos lá. A proposta que me deram é de fazer uma história infantil, mas que o personagem fosse... Agora eu acho que ela está pronta para fazer a história. Acho que vamos... Valeu. Valeu. Foi proveitosa a conversa. Aí, com o desafio na mão. Quero dar uma olhada nisso. O título é Um Cãozinho Muito Diferente. Era final de setembro e, apesar da chuva que caía, as flores enfeitavam todo o bairro onde morava a Vitória. Quando Vitória chegou em casa naquele dia, deparou-se com um cãozinho a mais em sua casa. Era um cachorrinho pequeno, mirrado, de pelos cinzas, parecidos com arame. Ela ficou encantada pelo olhar inseguro e medroso do animalzinho. Chamou-o de Pipo. Sua mãe o havia encontrado tremendo de frio por causa da chuva que caía forte logo no início daquela manhã. Vitória lhe ofereceu um ossinho que havia sobrado do almoço. Ele não deu a mínima atenção. Tentou então com uma salsicha, mas o cão continuava sem interesse pela comida. O dia estava no fim e o cãozinho ainda não havia comido nada. Algo precisava ser feito. Vitória pensou sobre o que os cães costumam comer e lhe ocorreu que certamente ele não recusaria os filés de carne que estavam na geladeira. Mas a menina ofereceu o bife cheiroso e apetitoso para Pipo e ele, mais uma vez, não quis saber de comer nem um pedacinho sequer. Vitória não sabia mais o que fazer. Precisava levá-lo ao veterinário, certamente estava doente. Vitória estava pegando o telefone para ligar para o veterinário quando lhe ocorreu uma coisa importante e inesperada. E se Pipo fosse um cão vegetariano? A mãe de Vitória achou isso muito improvável, mas mesmo assim foi até a cozinha e pegou um tomate. Ofereceu ao cão e ele comeu tudo. Ainda sem acreditar, pegou uma cenoura e ofereceu a Pipo. Ele devorou a cenoura como um ossinho. Trouxeram então brócolis, beterraba, berinjela, couve, espinafre e batata. Depois descobriram que ele também comia frutas e grãos. Quem diria, um cachorro vegetariano? Os outros cães debochavam. Um cachorro que não come carne, que ridículo! E rolavam no chão de tanto rir. Quando saía para passear, os cães da vizinhança não o deixavam em paz. E aí, senhor cabeça de alface? Oi, Pipo, vem pro churrasquinho domingo? E davam risada. Pipo ignorava as provocações. Sabia que era natural que fizessem piada por ele ser diferente. Mesmo tendo demorado um pouco, os outros cães começaram a aceitar a escolha de Pipo.
Vitória também começou a brigar menos com a mãe na hora de comer alimentos saudáveis. Pipo ficou contente. Quem sabe um dia outros também decidissem se alimentar como ele. É isso. Que bonitinho. Gostei da Pipo. Parabéns! A gente captou o mais que perfeito, não foi, Ruby? Olha, fizera, posso olhar? Fizera, cara, chegara. Eu sou mais que perfeito. Eu fofoquei aqui com a Marília. E a própria maneira como você traça o tempo da narrativa, né? Você começa no presente, vai para o passado e depois traz para o seu leitor. Você começa também conversando um pouco com o seu leitor, a maneira como entram as vozes. Eu achei muito legal. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. A gente pode levar então o seu texto para ele virar a ilustração? Com certeza. Acabou o milho, acabou a pipoca. O pretérito perfeito determina uma ação acabada no passado. Oi, Karen. Nós viemos trazer a sua premiação, o seu livro ilustrado, e a gente espera que você goste, né? Acho que ela vai gostar bastante. Eu acho. Aqui pra você. Que brilhante. Parabéns. Parabéns, querida. Olha. Dia de chuva. Ai, muito legal. Ficou bem parecido. Não ficou? Ficou muito parecido, muito legal. Olha os cachorros caçoando dele. Que você tenha muito sucesso, escreva várias histórias. Que essa seja só a primeira aí, viu?